em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Estudo e reflexões sobre a doutrina espírita. Com muita diversidade de conteúdo, interação e aprendizado. Em Lives TV. Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, olá, amigos, muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio da série que estuda O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a obra primeira, publicada em 18 de abril de 1857, embora nós não trabalhemos com essa obra aqui. Nós trabalhamos com a terceira edição, que é de 1860. A edição de O Livro dos Espíritos de 1857, ela foi revisada e ampliada nas edições posteriores, e teve a segunda edição, depois teve a terceira, em 1860, em que ela saltou de 501 perguntas para 1018 perguntas. A numeração vai até 1019, mas é porque a questão 1011, Kardec acabou pulando essa numeração. Ele fez 1010, 1010A, 1012. Algumas edições até tiram o 1010A e colocam esse 1010A como 1011 para cobrir a numeração, né, para não ter falha da numeração. Mas no original, realmente, da 1010A apareceu a 1012. Não sei se ele tirou a 1011, mas são vai até a numeração 1019, mas são 1018 ao todo, realmente ampliando de maneira significativa o elenco de perguntas, que eram só 501, na primeira edição da obra de 1857. Então, aqui nós estudamos o Livro dos Espíritos, mas a gente estuda a terceira edição, a edição que trata especificamente dos aspectos das 4 partes da obra: Deus e a criação, o mundo espiritual, as leis morais e também das esperanças e consolações. Nós já estudamos a primeira parte da obra, estudamos a segunda, estamos agora estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos. Nessa terceira parte da obra, as leis morais, que é a parte assim que eu mais gosto de estudar da obra, nós já vimos 8 capítulos, estamos no 9º capítulo dela, estamos na Lei de Liberdade. Em breve tempo nós estaremos terminando, não é? Essa parte tão bonita, mas a gente vai pegar uma outra muito legal, que é das esperanças e consolações, que a gente vai ver isso não sei quando, porque no ritmo que estamos indo, não sei quando a gente vai acabar isso. Então, nós estávamos na semana passada na questão 805, só que a questão 805 tem um comentário, e não deu tempo de nós trabalharmos o comentário dessa questão. Então, agora a gente vai trabalhar esse comentário, só que para que a gente possa fazer de maneira bem satisfatória o estudo desse comentário, nós vamos fazer uma prece para a abertura dos nossos estudos de hoje. Vamos orar? Querido Senhor de todas as coisas, que as tuas bênçãos derramadas por sobre toda a criação possa também atingir a cada um de nós que aqui nos encontramos, nesse propósito de entendimento da tua lei, para decifrarmos as nossas próprias vidas. Inspira-nos para que as nossas almas, iluminadas pelo conhecimento espírita, enfim, consigam promover a mudança que tu há tanto tempo esperas.
que as verdades espirituais que há tanto tempo repetes no planeta e que agora nos alcança sem as vestes do dogmatismo, das liturgias, mas de maneira clara através do Espiritismo. Que estas verdades possam alcançar a porção mais profunda do nosso eu, nos permitindo a transformação efetiva das nossas almas e a libertação dos nossos corações, enfim, das dores que nós mesmos criamos. Envolve-nos assim no propósito de conhecermos, para nos entendermos, e nos protege, Senhor, sob a graça do Teu amor. Muito bem! Nós estávamos vendo a questão 805, meu Deus, que é uma questão ligada à desigualdade das aptidões. E começamos a ler esta pergunta, vimos a pergunta, vimos a resposta dela, mas não vimos o comentário. Cadê o comentário? Cadê essa pergunta primeiro, Regina Mercadante? Aqui, a pergunta que a gente já estudou semana passada diz: passando de um mundo superior para um mundo inferior, que é quando ocorrem as migrações coletivas, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Respondem os espíritos: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu nunca retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve, mas tudo isso para lhe servir ao ensinamento e ajudá-lo a progredir. Agora, nós temos que ver os aspectos referentes a esse comentário. Mas antes desse comentário, eu queria só fazer uma observação sobre essa pergunta. Eu juro que eu não vou me demorar. Mas é o seguinte: na história da humanidade, história do homem, há uma grande saga na evolução da criatura humana. Então, a gente vem passando por várias etapas anteriores, como, por exemplo, a etapa do Australopithecus, isso há, meu Deus, 3 milhões de anos. Aquela Lucy, que a gente ouve falar, Lucy tal, fóssil, ela era um Australopithecus. Depois do Australopithecus, nós temos o Homo habilis, que já ficava em pé, mas não andava muito, ele só ficava em pé, tinha as mãos hábeis, por isso Homo habilis fez ferramentas interessantes. E depois é que surge o Homo erectus, esse sim importantíssimo, que é o que vai sair da África e ganhar a Europa, ganhar a Ásia, se desenvolver, andar pelo planeta como um todo. E aí vai acontecer um fenômeno muito interessante. O Homo erectus vai se espalhar pelo planeta. E na medida que ele se espalha pelo planeta, ele vai se diferenciando. Ele não fica igual. Isso é uma das coisas mais interessantes da nossa evolução. O Homo erectus vai dar origem a muitas linhagens diferentes. Em cada região do mundo onde ele se implantou, pelo fato de ele ficar restrito geograficamente, ele vai admitindo determinadas características que são típicas daquele subgrupo que ele formou. Depois do Homo erectus, todas as expressões seguintes já são chamadas de homem. Então, você tem o homem de Neandertal, você tem o homem
da Ilha de Flores, é o homem floriciano. Tem o, tem o Denisoviano, que é um outro homem que também existe. Tem vários. Todos eles eram inteligentes. Isso que interessante. Haviam várias espécies inteligentes na Terra. E houve uma que ficou na África, que não saiu, que ficou lá. É dessa parte que não saiu da África, desses Homo erectus que ficaram na África, que a gente descende. Nós temos parte do nosso DNA de homem de Neandertal, de homem dos outros homens que existiam, do homem de Pequim, etc. Mas nós somos predominantemente oriundos desse grupo que ficou, não foi, e que depois saiu para dominar o planeta já numa condição diferente, era Homo sapiens. O Homo sapiens da era pré-histórica é chamado de homem de Cro-Magnon. Por que eu estou contando isso? Estou contando isso porque durante muito tempo a gente esteve numa lentidão evolutiva muito pesada. E, de repente, quando o homem de Cro-Magnon se estabelece, nós temos um crescimento intelectual incrível. Os homens de Neandertal, eles eram bastante inteligentes, mas as ferramentas dos Homo sapiens eram superiores às deles. Nós éramos muito mais habilidosos para a caçada, para fazer ferramentas, os instrumentos que a gente usava davam a nós muito mais condições de sobrevivência, tanto que o homem de Neandertal desaparece, as outras humanidades todas desaparecem e predomina apenas a nossa. Interessante isso. E isso tem conexão com essa pergunta. Bota a pergunta aí para nós, Regina Mercadante. Quando diz assim, ó, volta lá na pergunta. Ó, poderá escolher no estado de espírito livre um envoltório mais grosseiro, encarnar num homem primitivo ali na pré-história, ou uma posição mais precária do que já teve, uma sociedade ainda aqui do presente, mas mais frágil em termos tecnológicos. Mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo no progresso. Então, nós, quando tivemos o processo migratório daquelas entidades que vieram para o planeta, muitos deles eram muito evoluídos e encarnaram entre essas espécies consideradas mais primitivas e dentro das circunstâncias precaríssimas que eles tinham, eles desenvolveram, criaram agricultura, uma coisa que foi produzindo a vida dentro do nosso planeta. Então, agora, para que a gente possa avançar no nosso estudo, a gente vai dar uma olhadinha no comentário que a gente tem dentro dessa pergunta. Olha só. Comentário de Kardec, que já é analisando a resposta que os espíritos deram, nos diz assim, a diversidade de homens não provém da natureza íntima da sua criação. Por quê? Porque essa era uma crença até bem pouco tempo apresentada pela própria biologia. Nós vivemos, e olha que Kardec está escrevendo isso em 1857, numa época em que genética ainda nem existia. Mas nós vivemos durante muito tempo sobre a chamada ditadura dos genes, em que as características que nós temos, todas as nossas características, elas são características que advêm do quê? Dos genes que a gente... não, eu sou assim por causa do meu gene. Eu sou assim por causa do gene de meus pais, do gene da minha mãe. Então, as diversidades de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima de sua criação. Vamos falar genética, que na época nem existia esse nome. Nós vamos entender que isso depende do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Vocês sabiam que a ciência oficial tem dificuldade de explicar o que aconteceu no Neolítico? Por quê? Porque no Neolítico, a humanidade fez descobertas inimagináveis. É um tempo curto para
a quantidade de transformações que a nossa humanidade experimentou. Em 8 lugares diferentes, na mesma época, a agricultura surgiu. E aí, Crenezinha, qual foi a conclusão que a gente chegou vendo isso? Que esse processo de chegada da agricultura no nosso planeta não é fruto da cabeça de um homem. Havia o surgimento da agricultura na África com determinadas culturas, surgimento da agricultura na Europa com outras culturas. Então, em cada local do planeta, de acordo com a capacidade de entendimento, uma cultura diferente foi desenvolvida para a agricultura, para que eles pudessem se alimentar. Isso deu mudanças muito grandes, que deu origem às cidades, né? A nossa alimentação mudou demais. Nós começamos até a desacelerar a nossa evolução quando a gente se tornou sedentário. Enquanto a gente era caçador, nós tínhamos uma estrutura biológica mais robusta, mais intensa. O agricultor já não tem mais a mesma beleza genética do caçador. Então, as mudanças, a ciência diz assim, não consigo explicar como é que, em tão pouco tempo, nós saímos da pré-história e criamos as grandes civilizações suméria, egípcia, hindu do passado. É muito surpreendente isso, tá? Então, as aptidões que os seres humanos têm, elas não provêm da natureza íntima de sua criação, ou seja, dos genes que estão colocados nesses indivíduos. Elas têm a ver com o quê? Com a natureza do espírito que habita esse corpo. Então, se eu pego uma comunidade considerada primitiva e eu encarno nessa comunidade seres bastante evoluídos, haverá diferença de aptidão, não porque Deus criou pessoas diferentes, mas porque eles são mais velhos, ou como vimos na reunião da semana passada, ou porque souberam aproveitar melhor as experiências que a vida lhe deu, eles têm hoje uma capacidade distinta dos outros espíritos. Então, não é a genética que dita a nossa capacidade, e sim a excelência do espírito que habita um corpo, ainda que primitivo, ele é capaz de impulsionar características genéticas para que este novo corpo entregue para o espírito um aparelhamento mais adequado para que ele se expresse de maneira melhor. As experiências que o Homo sapiens tinha era muito distinta da experiência dos homens de Neandertal. Eu vou contar só uma diferença entre várias. O homem de Neandertal, ele caçava com lança curta, eles não desenvolveram lança longa. Eles tinham que enfrentar os animais numa batalha corpo a corpo. Eles tinham desenvolvido lança, né? Claro, vários desenvolveram lança, mas eles tinham que ir ao encontro da fera e matar a fera para poder levar para casa, né? Para sua comunidade. O Homo sapiens não. O Homo sapiens tinha desenvolvido o arco e a flecha. O Homo sapiens tinha desenvolvido uma técnica em que ele atirava a flecha à distância, apoiava numa base e ele não se expunha. Então, isso dava a ele melhores condições de sobrevivência. Os fósseis dos homens de Neandertal são muito frequentemente mutilados, batidos, ossos quebrados, crânio amassado, fruto dos vários embates que eles tinham. E os fósseis dos homens primitivos do mesmo período não apresentam tantas mutilações como a gente tivesse, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos um comentário do Adilson Shibukawa de Manaus. Meu Deus! Ele diz assim, fiquei pasmado ao ver uma reportagem que o homem de Neandertal usava ferramentas pontiagudas nas lanças e
colavam com carvão, betume, resina natural e aqueciam isso para moldar e fixar. Os homens de Neandertal são os primeiros a pintar as cavernas, mas eles se misturaram depois, tá? Houve casamentos híbridos. Tem uma parte do nosso DNA que é de homem de Neandertal. Não é muito, 1 a 4%, de acordo com a pessoa, tá? Mas eles eram muito inteligentes, muito inteligentes. E aqui a Cidinha Mota diz assim: nossa, eu sempre achei que a tendência, uma aptidão estava no cérebro e na genética. Por exemplo, o cantor tem filho também cantor. Ivan Lins e seu filho é um exemplo. Isso não quer dizer que não existam vinculações, não é? E assim, olhando pelo lado espírita, Cidinha, a gente nem diz que o filho puxou para o pai. A gente diz o contrário, é que o pai puxou o filho. O pai puxou um filho semelhante. Então, um pai que tem determinados pendores tem espíritos vinculados à sua família espiritual. Então, ele chama para seu grupo familiar espíritos que estão vinculados às suas mesmas experiências. Isso justificaria porque que determinadas pessoas possuem filhos com características assemelhadas à sua. Mas isso não é determinante para a gente dizer assim: então se o pai é um excelente governante, o filho também será. Esta, inclusive, é a razão pela qual as monarquias foram substituídas pelas repúblicas, porque a monarquia considera que se o pai era um excelente administrador, o filho também será, o neto, bisneto, etc. Mas, como isso não se configurou, as repúblicas se mostraram como um regime melhor. Esse, ele é apto, então nós vamos elegê-lo, acabando seu período, outro vai substituí-lo neste processo de crescimento, ok? Então, não é a genética que vai fazer isso, mas sim as características que o espírito traz dentro da sua visão de mundo, ok? Aqui, a Priscila Antunes, de Salgueiro, no estado de Pernambuco, diz assim: professor, as migrações coletivas não justificam essa mudança evolutiva? O que justifica são as migrações coletivas. Eu estou falando que a ciência oficial não sabe das migrações coletivas. Então, a ciência oficial tem dificuldade de explicar como foi que a gente fez tanto progresso no Neolítico, se a gente passou tanto tempo no Paleolítico sem nenhum avanço efetivo. Então, a visão materialista do mundo não consegue explicar, mas é exatamente isso. As migrações coletivas são a grande explicação para este boom civilizatório que nós esperamos nesse grande fenômeno de transição planetária que aconteceu no passado. Ok? Mark Greene diz assim: quando pensamos em transição planetária, estamos falando da evolução moral humana ou envolve a evolução de todos os reinos que compõem o planeta na Terra? Depende, não é? Existem transições planetárias que envolvem mudanças do ponto de vista biológico. A mudança de primitivo para provas e expiações, ela exigiu uma mutação, porque no período primitivo, a nossa caixa craniana era muito menor e a gente não conseguia transitar bem para o aspecto da hominalidade. Então, precisou de uma mutação para que ela pudesse acontecer. Já a transição de mundo de provas e expiações para a regeneração, segundo a obra de Kardec, não precisa de mutação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, no item, acho que 16, acho que é o 16 ou o 14, por ali, entre 14 e 16 ele fala que na transição de prova e expiação para a regeneração, os corpos são os mesmos. Então, nós não precisamos de uma
mudança biológica para fazermos esse processo de transformação. Não é necessário. A outra evolução precisou, a gente teve que passar por aquelas várias etapas, né? Dos pitecantrópodes até chegar à condição do Homo sapiens. Agora nós, para sairmos para a regeneração, não iremos precisar de mutação biológica. Isso é o que diz a obra de Kardec, tá bom? É o que a gente tem como informação vinda do mundo espiritual. Ok? Vamos para frente, tem mais alguém? Não tem mais nada? Então vamos seguir o nosso texto. Então, assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima de sua criação, da biologia, da genética. Ela provém, na verdade, do quê? Do grau de aperfeiçoamento da natureza do espírito que encarna no corpo primitivo que você possa dar. E aqui é importante observar que quando um corpo é muito primitivo e o espírito precisa encarnar, ele pode provocar mutações, fazendo com que aquele corpo experimente mudanças que ele tem de biologia que seus pais não tinham. Darwin não conheceu mutação. Ele achava que a evolução era milimetricamente desenvolvida. Quem veio trazer o conceito de mutação como mecanismo evolutivo foi Hugo de Vries, no ano de 1900. Curiosamente, eram 3 cientistas em 3 lugares diferentes que no mesmo ano chegaram à mesma conclusão, que a evolução não se dava milimetricamente, como Darwin propunha, mas era, na verdade, um mecanismo feito de pequeninos pulsos chamados mutações. Então, quando um espírito precisa encarnar num corpo e esse corpo não lhe oferece as condições, a depender das circunstâncias, esse espírito pode, de repente, se impor sobre a genética e fazer algumas alterações, aumentando a caixa craniana, melhorando a posição do polegar em relação à mão, aumentando o tamanho, mudando a condição ereta do ser humano, fazendo mutações para que ele se adapte melhor ao meio. Quando nós saímos da África, nós tínhamos a pele bem escura, e tínhamos a pele bem escura porque a gente precisa de melanina para sobreviver ao clima tórrido da África. Quando nós fomos subindo e fomos chegando nos paralelos mais altos, a gente não precisava de melanina, porque a melanina era um problema para nós, porque ela não deixava que nós absorvêssemos a luz solar. Então, mutações começaram a acontecer, e aqueles que apresentavam a pele mais clara conseguiam sobreviver em climas que são de baixa incidência solar. Se vocês perceberem, quanto mais a gente sobe, mais brancos são aqueles que vivem nessas regiões. Por quê? Porque a incidência solar é tão baixa que a pele não pode ser escura, senão vai reter muito dos raios solares que fixam a vitamina D. É por isso que, à medida que vai subindo, vai ficando cada vez mais clara a pele. Se uma pessoa de pele clara fosse para a África, ela sofreria um processo de insolação terrível, teria muito câncer de pele, porque a pele negra, ela defende efetivamente a condição do homem de sobrevivência nessa nossa saga, né? Então, as latitudes mais baixas, a gente tem mais incidência do sol, pele mais escura, senão dá câncer. Subiu, menos incidência solar, não pode ter melanina, senão não fixa raios ultravioletas, não tem a questão da fixação da vitamina D, vai dar raquitismo, não vai sobreviver. Então, cada latitude, uma cor de pele diferente para facilitar. Boa noite, Ana Carla Anjos. Que saudade de você. O quanto você está fazendo falta, Ana Carla. Meu Deus, que saudade. Muito bom. Então, vamos para frente. Então, aqui depende dos espíritos encarnados. Então, aqui, ó, ele está fazendo esse raciocínio para levar à conclusão desse texto. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, porque eu poderia dizer, mas aí um cara nasceu rico, outro nasceu pobre, um nasceu saudável, outro nasceu doente, um nasceu inteligente, o outro mais frágil, um nasceu numa sociedade mais desenvolvida, o outro numa sociedade mais atrasada do ponto de vista tecnológico.
Então, Deus não deu condições iguais? Calma! Temos que considerar os aspectos reencarnatórios das nossas existências para que a gente consiga entender efetivamente o sentido de todas essas coisas. E é aí que a gente vai perceber que nós, na verdade, desenvolvemos as nossas aptidões nas múltiplas oportunidades que a vida nos concede para que a gente consiga aprender certas coisas que a gente não tem. Numa existência, eu consegui desenvolver um aspecto, na outra existência, um outro. Então, não tem ninguém que tenha uma não tem ninguém que tenha uma condição de excepcionalidade. Nós todos tivemos a mesma origem, as experiências vão acontecendo, e à medida que a experiência vai nos desabrochando a inteligência, nós vamos conseguindo caminhar, desenvolvendo as nossas potencialidades e podendo, de maneira muito mais efetiva, romper a mediocridade e avançarmos em termos espirituais. Então, Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Não, ele não fez os seres desiguais, mas ele permitiu que os espíritos, em diversos graus de dentro, estivessem em contato. Não é lindo isso? Porque se Deus colocasse só um grau evolutivo junto, a gente não evoluiria. Então, tem que ter uma diferença de evolução entre as criaturas do mesmo orbe para que uma puxe a outra. Esse é o objetivo, um vai puxando o outro. Até mesmo naquele estágio lá atrás do homem de Neandertal com o homem de Cro-Magnon, que era o Homo sapiens primitivo, eles também tiveram troca de informações. Não, a história não registra batalhas, guerras entre Homo sapiens e homens de Neandertal. Ao contrário, fala que eles se encontraram, houve casamentos, houve relacionamentos entre eles e troca de experiências. Porque tempos depois que o Homo sapiens chegou numa determinada localidade, o homem de Neandertal começou também a usar as mesmas ferramentas que o sapiens tinha. Ou seja, ele mostrou para o outro, olha, usa isso aqui, cara. Isso aí você vai poder caçar melhor. E aí, em breve tempo, as experiências foram trocadas. E o homem de Neandertal recebeu contributos do Homo sapiens, que era mais esguio, mais magro, mais alto. O outro era mais robusto, né? O Homo erectus era mais robusto, tinha mais massa, enquanto que nós somos originários desse homem mais fraco, que foi o que deu origem à nossa raça, né? Então, seguindo aqui no nosso texto, a gente percebe a seguinte questão. Faz com que exista contato entre os vários espíritos. Por que ele deixa esse contato entre os mais adiantados e os mais atrasados? Isso acontece para que, lá escrito lá embaixo, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. Esse é o objetivo. Então, não se deve construir uma sociedade com indivíduos exatamente idênticos em termos evolutivos. É preciso que exista uma variação de evolução, não tão grande, mas que tenha, para que uns ajudem os outros, como no caso, por exemplo, da agricultura. A agricultura, ela chegou no nosso planeta não ao mesmo tempo e em todas as cabeças. Comentei sobre isso semana passada. Algumas cabeças tiveram a ideia da agricultura em alguns lugares do planeta. Aquele conhecimento foi passado para os descendentes e perpetuou-se naqueles grupos, depois foi esquecido. Em alguns lugares, observa-se que os homens eram nômades, tornaram-se sedentários com o conhecimento. Ô, Vicente, que bom você aqui. Que bom, seja muito bem-vindo. Então, eles eram nômades, aí descobrem a agricultura, deixam de ser nômades, se tornam agricultores,
e se assentam em determinados lugares. E os próprios cientistas dizem o seguinte: ocorreu um fenômeno interessante. Ou de gerações usando a agricultura, eles esqueceram. Houve um momento em que eles esqueceram. Talvez uma seca ou os espíritos de maior intelectualidade não estavam presentes, eles abandonam a agricultura e voltam a ser nômades. Então, a agricultura ela não apareceu assim, pou e ficou. Ela é um fenômeno que vai e recua, aí ela vem de novo, aí ela recua, até que ela vem e se estabelece. E ela vem em vários lugares da Terra, em tempos diferentes. Por quê? Porque os mais adiantados vão auxiliando os mais atrasados a desenvolverem as suas competências e conseguirem, assim, avançar em termos espirituais. Aquele que instrui, aquele que entrega o seu conhecimento para o outro, ele também cresce, porque ensinar também é uma estratégia para o desenvolvimento das criaturas. A melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando. Porque na medida em que você vai ensinar, você tem que organizar as ideias para poder entregar para as pessoas. Por isso que lecionar é uma das excelentes metodologias para que você consiga aprender algo. Eu, particularmente, quando descubro alguma coisa nova, eu ensino para mim. Eu ensino para mim, digo, gente, descobri isso. Aí eu conto para mim mesmo. Eu conto mesmo, digo, olha, boa noite, Afonso Henriques, de Lucena, Maciel Duarte. Acho que é Maciel Duarte, é isso mesmo. Boa noite, meu querido Afonso, seja muito bem-vindo à nossa live. Que coisa boa. Cara, que legal você aqui conosco. Muito bom. Então, é através desse processo que a evolução vai se dando. Os mais evoluídos ensinavam as ferramentas para os mais atrasados, ensinavam a agricultura. E mesmo numa época em que a tecnologia mais desenvolvida era essa, aquilo era uma grande mudança. Os Homo sapiens, quando encontraram com os homens de Neandertal, eles já faziam uma roupa tecida, eles tinham feito agulhas de ossos. Então, eles passavam o fio por dentro da agulha e costuravam. Suas roupas eram costuradas. Eles tinham sapatos e vestes que eram costuradas, uma tecnologia incrível para a época. E isso a gente encontra nos sítios arqueológicos. Então, é de uma genialidade incrível você tirar isso do nada, tirar do zero as várias ferramentas que eles possuíam. O Homo sapiens tinha, inclusive, instrumentos musicais. Eles tinham flauta. Isso numa época muito remota. Então, vejam quanta tecnologia, quanta genialidade num período anterior à própria civilização. Então, é a chegada de um conjunto de espíritos dotado de uma inteligência invulgar que vai promover esse sopro de renovação no Neolítico, que a ciência oficial tem muita dificuldade de explicar. Eles explicam, de alguma forma, falando que a gente, quando dominou o fogo, começou a comer gordura, a gordura foi determinante para o crescimento do cérebro. Isso é verdade. A alimentação carnívora que nós passamos a consumir e com muito mais intensidade depois que a gente descobriu o fogo, é responsável pelo nosso desenvolvimento, porque a nossa alimentação mudou drasticamente a partir daí. Porque enquanto a gente tinha apenas a carne crua, ela é mais difícil de digerir, mais difícil de consumir, não se consumia gordura, que ninguém come gordura crua. A partir do momento que eles descobriram o fogo, que a comida foi assada, tanto os vegetais quanto a carne passou a ser de muito melhor absorção pelo organismo. Então, tirava-se dos alimentos muito mais nutrientes do que antes e, consequentemente, nós ficávamos muito mais alimentados e com muito melhores condições de desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, veja como a convivência de indivíduos em melhores ou piores condições
foi muito importante para que isso... Eu não sei o que é isso, Afonso. Yuval Noah Harari. É alguém que está na live? Eu não sei quem é. Não sei. Não sei o que é isso. Bom, não sei. Não sei, Afonso, não sei o que é. Então, na verdade, quando a gente tem essa possibilidade de convivência com os diferentes, a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Então, volta lá para o texto, Regina. Então, aqui no comentário da questão 805, diz que o contato dos espíritos mais adiantados com os mais atrasados, essa diferença, é para auxiliar o progresso dos mais atrasados. Isso é muito importante. Se fica todo mundo exatamente no mesmo grau de evolução, a gente não vai crescer, porque não tem ninguém com gênio inventivo para impulsionar as coisas. E, na sequência desse texto... é que escreveu sobre esse aspecto da evolução, um livro muito interessante. Não sei, não conheço, não, nunca li. Não sei, de repente li textos de pessoas que leram o texto dele, não é? Mas é essa relação, e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Exatamente, é aí que as coisas vão chegar. E falando de caridade, falando de homens primitivos, se tem muitos fósseis daquele período que demonstram esse processo de caridade dentro dessas comunidades primitivas. Pessoas com membros fraturados, pessoas cegas, pessoas idosas, com dificuldade de locomoção, que foram, de certa maneira, cuidados pelo seu grupo. Então, havia um grupo de espíritos, digamos assim, mais capazes, mais fortes, que protegiam os mais frágeis. Isso é um indício de civilização maravilhoso. Você poder perceber que, independente da condição física que o indivíduo tem, você trabalhar para cuidar daquele que agora é mais frágil, isso é um sinal de evolução muito grande, porque eles poderiam, evidentemente, deixar para trás os menos capazes e seguir. Deixa que os predadores comam os mais frágeis e nós vamos nos desenvolvendo. Mas é essa condição que que nos faz chamar de civilização, essa preocupação com os mais frágeis, né? Você vê que os próprios animais, mamíferos, né, existe todo um processo de proteção. Quando as leoas atacam um grupo de gnus, os machos fazem um círculo virado para fora com seus chifres e colocam no centro desse círculo as fêmeas e principalmente os filhotes. Protegê-los das leoas, porque se os filhotes ficarem na margem, elas vão comer. Então, para os seres humanos, a mesma coisa, precisava proteger os filhotes, ainda mais que os filhotes humanos levam um tempo absurdo para ficarem adultos, diferente dos outros animais, que uns já nascem prontos e outros com uma infância muito curta já são adultos aptos a se protegerem dos predadores. Nós levamos muitos anos para alcançarmos esta condição. Então, aqui a Ana Aragon diz assim: evoluídos na transição atual, ao encarnarem, Ana Aragon, a influência dos migrados na outra transição foi predominantemente intelectual, sem dúvida nenhuma, porque era a porta do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Só tinha uma chave na porta, que era a intelectualidade. Para que eu saísse do mundo primitivo e ingressasse no mundo de provas e expiações, era uma porta igual a essa. Só tinha uma chave. Só uma chave. Então, era a chave da inteligência para poder abrir. Agora,
para a saída do mundo de provas e expiações para a regeneração é igual a esta porta aqui, ó. Ela tem duas chaves. Ela tem uma aqui embaixo e ela tem uma outra chave em cima que também tem que ter. Então, para poder abrir a porta, eu tenho que virar as duas chaves. Uma chave é a chave da inteligência. Essa a gente já tem. Nós estamos bem inteligentezinhos já. Essa daqui a gente já conseguiu. Era difícil lá atrás, mas agora a gente já está muito bem, bem até demais. Agora, esta outra chave para abrir a porta é a porta do avanço moral. Aí ela é mais complicada, ó. É uma chave tetra dessa daqui, ó. Bem difícil da gente conseguir falsificar, não dá para a gente tentar criar. Para abrir a porta do mundo de provas e expiações para a regeneração, agora são duas chaves. E aqui eu tenho, ó, a influência dos migrados na outra transição foi predominante intelectual. Sim! Até mesmo as mudanças físicas tiveram por objetivo proporcionar avanço intelectual. Verdade, isso mesmo. Agora, a influência dos mais evoluídos na transição atual, ao encarnarem entre nós, terá por objetivo a evolução predominantemente moral. Sim, agora é essa outra chave aqui, né? Porque neste momento o que está mais atrasado em nós são os aspectos morais. Intelectualmente a gente está muito bem, olha o que a gente está fazendo agora aqui, conversando pela internet, trocando impressões através da internet. Então, o que se espera agora para a transição é o avanço do processo moral e não o intelectual. Leon Denis tem uma obra chamada Cristianismo e Espiritismo, em que ele diz que o progresso intelectual é mais fácil porque a gente transmite de um para o outro. Eu sento uma pessoa e digo, olha, o teorema de Pitágoras é assim. Eu explico para a pessoa, ela me entende. Eu falo e ela armazena aquele conteúdo. Eu explico de biologia, de química, de física, de matemática, de ciências sociais, do que quer que seja. Eu posso ensinar e o conhecimento é transmitido. Conhecimento moral não se transmite. Aí você vai dizer, epa, pode sim. Uma pessoa vai e nos explica sobre o amor ao próximo, nos explica sobre uma parábola. Então, pode sim, conhecimento moral pode sim ser transmitido. Não é. Quando eu explico uma parábola, é conhecimento intelectual. Quando eu falo sobre moral, é conhecimento intelectual. O avanço moral não é com palavras, é uma experiência pessoalíssima que eu não tenho como transmitir para ninguém. É uma história minha com a divindade, minha com o Criador, minha comigo mesmo, mas é um trem sem jeito que não tem como eu explicar, não tem palavras. É uma experiência pessoal, é uma experiência minha, eu tive uma experiência com Deus. Essas coisas é que são o aspecto moral. Não tem palavra que defina. Isso não é explicado com um texto. O texto pode até ajudar. Mas você senta com um filho e diz, meu filho não faz isso. Não vai. Ele vai. Você fala para ele, ele faz. Você explica e ele não te ouve. Então, não é suficiente o conhecimento intelectual. Eu posso até dizer para você, eu sei que não pode fazer, porque existem as consequências espirituais. Eu falo tudo, mas eu faço. Por quê? Porque a gente tem uma compreensão intelectual, mas não está sentindo ainda. Então, isso é conhecimento intelectual. Quando eu sei, mas eu não sinto, isso não é moral. Isso é intelectual. Agora, a questão é o desenvolvimento moral, que é completamente diferente daquele que a gente poderia pensar. Então, quando você pergunta assim, cadê? Cristina Aragon, terá por objetivo a evolução moral? Prioritariamente a moral. Ainda tem alguma coisa intelectual, mas menos, né? Basicamente, não trarão mudanças físicas. Porque o foco é nos aspectos
físicos. E o Henrique traz aqui uma contribuição. Deixa eu ver aqui. AF Afonso Henriques de Lucena aqui diz: mais do que só fácil, o progresso moral gera vantagens materiais, e o progresso moral gera geralmente comprometimentos e restrições. Basta ver a história dos santos, pura abnegação. Porque o conhecimento intelectual ele produz riqueza imediata, ele gera na pessoa conforto, ele é atrativo do ponto de vista de que eu, com aquele conhecimento, eu posso me sair melhor. E o conhecimento moral ele é mais difícil de perceber. É como se fosse assim, Henrique. Olha só, Afonso, eu tenho uma chapa quente, eu ponho a minha mão na chapa, eu me queimei. Aí eu descubro que se eu colocar a mão na chapa quente, eu me queimo. Então, eu já aprendi que isso é assim. Por quê? Porque o conhecimento intelectual ele tem uma resposta muito rápida. O conhecimento moral, a resposta é a longo prazo. Eu vou ter que descobrir o seguinte: quando eu odeio uma pessoa, isso vai produzir em mim sofrimento, vai me trazer doenças, raiva, desgastes, e numa próxima existência, eu ainda vou ter esse cara como meu irmão na próxima existência. Eu chegar a uma conclusão sozinho de que a pessoa que eu convivo hoje no meu lar, que é difícil, é fruto de um relacionamento mal resolvido do passado, é muito difícil. É por isso que os grandes reveladores trouxeram informações do ponto de vista moral, porque sozinho a gente não consegue descobrir. Os que trouxeram revelações no campo intelectual, a humanidade absorveu. Vem Newton, vem Einstein, vem Galileu, vem Darwin, vem Hugo de Vries, vem essa galera toda, a gente pega esse material, aprende, porque isso impulsiona o mundo material em que vivemos. O mundo moral é muito mais difícil de ser percebido. É tudo muito mais lento. E eu preciso primeiro enxergar que eu sou um espírito imortal. Senão, o perdão não vale a pena, o amor ao próximo não vale a pena, o que vale é o imediatismo. Por isso que é tão mais fácil nós nos abraçarmos com os conhecimentos intelectuais em detrimento dos morais. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso tempo escoa e está na nossa hora de nós pensarmos no encerramento da nossa live de hoje, porque na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos começar a ver as desigualdades sociais. Aí o bicho vai pegar. Semana que vem a gente vai falar sobre desigualdades sociais, da lei de igualdade, e como é que a doutrina espírita enxerga o grande mecanismo do desequilíbrio que a nossa sociedade possui. Então, isso vai ser um material muito interessante de discussão. A Lia está trazendo para nós aqui uma informação, aspecto moral, é dar luz à nossa essência divina. O problema é descobrir que eu tenho uma essência divina, que a grande maioria de nós acha que é apenas um corpo biológico. Então, está interessado em oferecer vantagens para o corpo biológico. Por isso que é tão difícil para nós promover essa evolução nas nossas vidas. Porém, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, pelas oportunidades que o Senhor nos concedeu, nós vamos agradecer a Ele esta chance, oferecendo a Deus as nossas palavras na forma de uma prece. Vamos orar? Querido Senhor, as luzes da tua misericórdia alcançam as nossas vidas, nos permitindo perceber a beleza do existir e a excelsitude das tuas leis diante das almas imortais que somos. Por isso te pedimos, deixa, Senhor, com que os conhecimentos espirituais com que ora tu nos dás a chance de conviver, que eles possam penetrar a profundidade do nosso eu, nos permitindo entender a razão das nossas dores mais profundas
compreender a extensão das nossas lágrimas e o quanto de liberdade verdadeira se escondem por trás dos conhecimentos espirituais que nos revelam a vida espiritual e a grande teia invisível que nos vincula a todos os seres. Permite-nos assim, Senhor, que nos banhemos dessas luzes infinitas, nos fortalecendo a cada passo da jornada, nos permitindo entender mais profundamente o que verdadeiramente somos e o que Tu esperas que nós realizemos na Terra, principalmente depois que Tu nos brindas com os conhecimentos espirituais e nos ajudas a decifrar os enigmas da vida. Auxilia-nos, Senhor, assim, para que possamos corresponder a tudo isso, que possamos viver de maneira a que os nossos dias se convertam num hino de gratidão pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Que o Teu amor nos proteja, que a Tua graça nos siga por onde quer que estejamos e que o Teu amor seja a nossa força para superar a nossa própria pequenez. Estejas conosco, Senhor, e que o Teu amor nos bate hoje e sempre. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade.